E aí, pessoal, hoje o Aliadas começa especial para os papais deste Brasil, deste mundo, às vésperas do Dia dos Pais, a paternidade tão importante, tão relevante na formação das nossas crianças. E ninguém melhor para estar conosco, Beto Bigatti, o pai mala, escritor, que vem de uma história linda de construção e por que não também ressignificação da paternidade, não é, Beto? Que bom te ter aqui. Um prazer estar aqui, eu adoro participar desse programa, é sempre uma honra, um privilégio estar aqui, Ali, obrigado. E é muito bacana, Beto, assim, a gente já se conhece, já entrevistei várias vezes, e ver como a paternidade veio se consolidando nos últimos tempos como sendo algo que os homens também têm buscado. Isso é legal, porque é importantíssimo para as crianças, mas também é importante para o homem que hoje a gente quer ter em meio na sociedade, né? Como é que foi esse teu rumo à paternidade aberta, ostensiva? Sim, então, eu entendi em determinado momento que era uma experiência muito espetacular para eu manter só ali para mim e não escrever sobre isso, não compartilhar. Nunca imaginei que fosse alcançar tanta gente, mas entendi que era um sentimento poderoso e que era importante falar sobre isso. E aí começou o blog, aí veio o Pai Mala, né? E justamente bem como tu colocou, quando o homem faz o seu papel, cumpre o seu papel de pai integralmente, todo mundo sai ganhando, olha. O homem, o filho, a família, e se a gente for pensar, a sociedade sai ganhando. Porque as famílias acabam se desenvolvendo melhor. Porque assim, se fica só para a mulher, o peso inteiro de criar, de educar um filho, tem um descompasso, né? Porque é injusto com a mulher que ela seja obrigada a abraçar sozinha a criação de um filho, que é muito trabalhoso. E que, infelizmente, é a realidade de muitas ainda. De muitas, Ali. Eu fico feliz que o cenário está mudando, mas o caminho é muito longo, a gente ainda tem muito para trilhar, para haver realmente uma equidade entre pais e mães educando, cuidando das crianças de forma igualitária. Mas a gente precisa começar, a gente precisa trilhar, a gente precisa de espaços como esse teu aqui hoje que tu está me dando para a gente falar do poder transformador da paternidade. E tem uma questão que eu acho muito importante ser tratada. A gente vive em um mundo em que as mulheres reclamam muito, sim, do excesso de trabalho, do excesso de afazeres, de ter que lidar com toda essa carga sozinha. Mas, por outro lado, tem uma certa dificuldade em delegar ou de aceitar o masculino na relação como sendo também um elemento essencial. Ótimo. Para a construção dessa persona. Sim. Eu costumo dizer, assim, nas palestras ou nas entrevistas, assim, mulheres, deixem os homens assumirem o papel deles. Eu sei que muitas me dizem, mas eles não querem. Beleza, eu tô falando daqueles que o pai tá por perto, ele tá interessado. Deixem ele fazer do jeito dele, porque a mulher tem muito isso, né? Não, eu é que sei cuidar do meu filho, tu não sabe, tu não brincou de boneca, tu não treinou. E é verdade, mas o filho é o nosso experimento. Então, eu costumo dizer também, a gente não vai matar o nosso filho. A gente talvez vista ele com uma roupa que não combine, a gente dá o banho do nosso jeito. Vários homens dão banho no filho, no chuveiro junto com o filho no bebê no colo. Tá tudo bem, entendeu? Claro, tem a banheirinha, tem o jeito, várias formas da gente cuidar do nosso filho. Mas as mulheres precisam entender também que quando elas ficam podando esse homem, que já não é educado para esse cuidado, a chance dele se afastar é muito grande. Então, incentivem os homens a fazerem da forma deles. Quer supervisionar, maravilha, fica por ali, te coloca à disposição, né? Se tu quiser qualquer ajuda, me chama, mas deixa o homem tomar essa frente e cuidar, porque isso é outra coisa. O homem, ele não é educado para o cuidado. Ainda na nossa sociedade, o cuidado é uma coisa muito feminina, e isso precisa mudar, porque isso é que gera essa sobrecarga na mulher. Porque nasce o filho e já se entende, não, cuidado é com a mãe. Não, cuidado é com o pai, com a mãe, com a rede de apoio. E homem cuida, sim. Eu acho que essa é uma mensagem muito forte que a gente precisa passar. Sem dúvida nenhuma, os homens têm que... É aquela história do...
não é mais ajuda que Não. o pai faz. O pai é um corresponsável, né? Maravilha. Naquela criação. Mas o que eu vejo e penso, como mulher, como mãe, muitas vezes o próprio cuidado, a proteção da mãe tira do homem, o que tu mencionou, essa possibilidade de fazer da sua forma. E o fazer da sua forma muitas vezes é, sim, empurrar para o mundo. É tirar dessa proteção Sim. e dizer, não, meu filho, vai. Esta diferenciação que muitas vezes acontece entre homem e mulher, tu percebeu, entre mãe e pai, né? Tu percebeu na criação dos teus filhos? Percebo. Apesar de eu ser um cara super afetuoso com eles, muito cuidadoso, por isso o nome do Mala, né? O Mala surgiu porque eu tô muito próximo deles o tempo todo. Na verdade, eu não ia nem perguntar por que pai Mala, porque é meio óbvio e autoexplicativo, Mas, né? mas tu sabe que é um Mala bom, né, Ah, sim, Ali? claro, Vamos sem pensar dúvida nenhuma, então. né? Mas então eu tinha essa tendência a protegê-los mais, mas eu percebo que se confirma um pouco essa ideia, assim. A Lu, a minha esposa, ela é mais protetora e eu, quando eu vejo, eu tô, claro, sempre cuidando, sempre protegendo, mas também dando esse olhar, olha, o mundo tá ali. Sim, não é, gente, não tô falando em negligência. Não. Não é Longe isso, disso. é só, porque a mãe é muito protetora. Claro. Né? Fica aqui embaixo das minhas asas, aquela história. E às vezes tem que ir jogar pro mundo. E eu vejo isso, assim, eu tenho tido mais atitudes nesse sentido, e a Lu fica, mas já tão cedo? Não é tão cedo. Tem 17, tem 10 anos, a gente já pode querer essas coisas do mundo exterior para eles, né? Eles já precisam ter essa visão. Ainda mais, é o Gianluca e o Stefano, né? Isso. 17 e 10 anos. Um já é praticamente um adulto. Gente. Como é que foi passar pela adolescência e por todas essas conversas, cumplicidade que tem que ter numa fase de tantas descobertas e em que... Eu acho a adolescência dificílima, tá? Eu acho que é a fase mais cruel da vida da pessoa, porque ela rompe com a infância que é linda e tem que se confrontar, se defrontar com o universo adulto e com todas as suas... nuances. Como é que foi essa tua relação com o Gianluca, né? Para ajudá-lo. E além disso, né, que tu falou, ele ainda precisa encarar o mundo e quebrar, romper, entre aspas, o vínculo com os pais. Ai, que dolorido. Não vai embora. Então, Quem é que inventou isso, né? Mas a minha teoria é o seguinte, a adolescência existe, é uma fase da natureza, que a natureza criou exatamente para chegar a um ponto que a gente diz assim, pelo amor de Deus, vaza. Tá na hora de ir embora. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu tô, mesmo com perrengues, com algumas brigas de vez em quando, eu tô curtindo muito a adolescência do Gianluca. Porque, assim como sim, tem dias que, meu Deus do céu, deu vontade de pegar e tirar a criança longe. Não pode, tá, gente? É brincadeira. Isso é só uma forma, uma forma de linguagem, isso, exatamente. Pelo amor de Deus. Então, às vezes, tu tem vontade de dizer, ai, Gianluca, vai pro teu quarto e não me incomoda. Mas só um parênteses, desculpa. Todo mundo sente isso. Todo mundo. Todo mundo sente. Fase. Ter filho não é fácil. Não. E tá tudo certo. A questão é... Calma, o que fazer com isso? Porque isso é normal. Então, ao mesmo tempo que a gente sente isso, é muito bacana tu conversar com um cara que é quase um homem já, que tem ideias próprias, que traz elementos pra conversa. Porque uma coisa é tu conversar com uma criança de 5 anos, é super bacana, é querido, mas conversar com o teu filho, que já traz informações que tu não tem, traz conhecimentos que tu não tem. Então, assim, tu começa a aprender cada vez mais com eles. Isso é muito bacana, é muito mágico. E eu até te diria que meio compensa os perrengues que a gente também enfrenta. Assim. Que bonito isso, porque na verdade nós temos uma ideia muito que está enraizada na gente de que os pais sempre ensinam os filhos. E de fato a gente ajuda eles na sobrevivência e a direcionamentos. Mas o fato é que a gente precisa permitir que esse adolescente, que ele é um transgressor, ele é um inquieto, ele quer revolucionar, isso também é importante. É fundamental. E para isso, a gente precisa também entender e conhecer o mundo dele, o universo dele. Porque não adianta cada youtuber que meu filho me traz, eu dizer, não, isso não. No meu tempo era melhor. No meu tempo era melhor. Gente, eu nunca usei essa expressão. Eu proíbo essa expressão lá em casa. Primeiro porque o meu tempo é hoje também. É o tempo dele, é o meu também. Claro, eu assisti desenhos animados que ele não assistiu, mas que eu trouxe para ele conhecer. Então, essa troca é fundamental e os pais, eles têm que sair desse pedestal do adulto que detém o conhecimento. A gente sabe várias coisas, a gente viveu mais do que eles, mas eles estão vivendo coisas que a gente não imaginou viver. E a gente tem que estar aberto. Essa é a troca que faz valer a pena ser pai.
Aí, eu chego a ficar arrepiada, porque eu acho esse assunto realmente muito especial. E para falar sobre isso também, a gente tem um livro, né, Pois Beto? então, eu até trouxe, né? Tu já leu, mas eu vou Já te dar li, mais um mas eu para tu vou, distribuir. olha aqui, ó, é sensacional. E olha o subtítulo, Pai Mala, claro. Relatos sinceros de afeto, vínculos e imperfeições que não estão nos manuais. Porque não tem manual, Não tem, né? chega de receita pronta, né? Cada um tem uma receita. Eu mesmo, né, Ali, que fui um pai, então, com uma deficiência, tinha muitos medos de não dar conta de ser pai. E se eu fosse atrás dos manuais, eu acho que eu não seria um bom pai. Eu tive que me reinventar, entender que a minha limitação era completamente coisa da minha cabeça. E quando o coração tomou conta e dominou isso, eu entendi o que era ser pai, entendi que eu precisava me reinventar e deixar para trás os meus medos. Então esse é o grande recado hoje aqui com o Beto, nosso pai mala. Abraçar a paternidade, tudo de bom, de lindo que ela tem. As dificuldades também nos tornam melhores, né? Também. É isso, as pais... se tu ainda não fez, vai lá hoje, agora, abraça o teu filho e como a Ali falou, abraça esse papel que é ser pai, que é o papel mais transformador que um homem pode viver na sua vida. E um feliz Dia dos Pais para todos vocês que estão com a gente, nos assistindo. Curtam seu dia. Beijo!